Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Hoje está uma manhã de sábado gelada, né? Mas ainda está um pouquinho mais agradável do que alguns dias da semana. Mas o sol de manhã, ele amanheceu brilhando, forte, e agora deu uma diminuída. Mas nós sabemos que isso é normal aqui na nossa cidade. Aos nossos amigos visitantes que é de Blumenau devem estar sentindo um pouquinho mais. A nossa família também, que é de Brasília, eles já se acostumaram um pouquinho, ou não, né? Que quem mora já aqui há alguns anos ainda sente um frio. Mas isso nós sabemos que nos mostra também que Deus está no controle, porque é época de inverno, então nós precisamos desse frio também. Mas neste momento eu quero dar as boas-vindas a você que veio até a igreja nessa manhã de sábado. Nós estamos com um número pequeno e que você possa hoje ter um encontro especial com Deus. Especial porque na nossa igreja, neste mês de agosto, nós estamos abordando alguns temas muito especial. E eu vou pedir para o William começar a colocar para a gente os slides. E o Ministério da Mulher, no mês de agosto, vem com o tema Quebrando o Silêncio. E este ano é um tema que está cada dia mais dentro dos nossos lares. Perigos virtuais. Nós vamos refletir um pouquinho sobre essa frase que afeta todos os dias o meu lar, o seu lar e o lar de milhares e milhares de pessoas. E a nossa igreja, como uma comunidade, como uma igreja que está de braços abertos aos nossos irmãos lá fora, nós temos o dever e a missão de abordar esse tema também. Como foi a música que nós cantamos, nós somos o sal da terra. Você usa o sal para quê na sua alimentação? Para dar sabor, mas tem que ser com moderação, com equilíbrio e no ponto certo. Então, nós também devemos dar a nossa pitadinha de amor, palavras certas, no ponto certo e na hora certa. Vai dar certo, William? Vai? Porque alguns dias o nosso computador aqui da igreja pode ser que ele não queira trabalhar, né? E nós estamos vítimas que nós necessitamos também, né? Da tecnologia. A Bíblia, ela nos deixa um recadinho. Eu convido a você, que você abra sua Bíblia em Efésios 4, o versinho 29. Todos conseguiram encontrar? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Este versículo que o apóstolo Paulo nos convida a garantir as nossas palavras, tanto nos nossos relacionamentos pessoais, como os nossos relacionamentos digitais, sejam sempre positivas e edificantes. Paulo aqui ele enfatiza a importância de falar de maneira que edifique, encoraje e beneficie os outros, em vez de destruir, ferir ou corromper. Na verdade, assim como ele está aplicando essa regra aos nossos relacionamentos interpessoais,
podemos aplicar essa orientação em nossos relacionamentos digitais. É por isso que nós aprendemos que os ensinamentos da nossa vida são para proteger a nós mesmos e aos outros. Teve alguns estudos que nos falam que a pesquisa que foi feita no ano de 2022 para 2023, que os americanos, latino-americanos que somos nós, ficamos cerca de 6 horas e 58 minutos conectados por dia. Quantos minutos eu e você estamos passando com a Bíblia aberta? Não estou falando que você passe essas horas, mas nós estamos falando de pesquisas que foram feitas no ano de 2023, final de 2022 e 2023. E que aconteceu. Muitas pessoas responderam isso. E nós sabemos que é um perigo que está dentro dos nossos lares. Nós temos a tecnologia a nosso favor, mas nós temos ela contra nós. Ela nos está muito fácil na nossa frente, na frente das nossas crianças, e ela pode te elevar ou te destruir. E nós temos que usar essas palavras, esse tempo que você passa conectado, para usar palavras edificantes. Não palavras de destruição, porque palavras de destruição a gente escuta todos os dias no nosso trabalho, quem sabe, os jovens na escola ou dentro do ônibus, mas palavras edificantes, se você encontra uma pessoa e aquela pessoa está passando por momentos de dificuldade durante o seu dia, e escuta uma palavra que deixa mais para baixo, você pode fazer com que a semana daquela pessoa fique o restante da semana, ela se sinta mal, muitas vezes depressiva, mas uma palavra que edifica vai fortalecer. É muito fácil você encontrar colegas de trabalho que só reclamam, mas a gente tem que ter um bom senso e falar, confia em Deus, vai dar tudo certo. E não somente no dia a dia com as pessoas. Na internet, às vezes, a gente está ali olhando o Instagram ou o Facebook ou outra coisa que seja, e tem alguma reportagem e a gente vê alguns comentários de pessoas conhecidas. Ai, mas essas pessoas são uns ignorantes, fazem isso e fazem aquilo. Será que é necessário a gente comentar todos os posts que a gente vê? E isso acontece conosco todos os dias. Será que é necessário você comentar? E hoje nós vamos abordar um pouquinho mais sobre os abusos cibernéticos. Ele está acontecendo, tá ligado? O abuso cibernético, ele está acontecendo todos os dias, não somente nas grandes empresas, que eles tentam rastrear, bloquear os bens e tudo mais, mas também com pessoas comuns, pessoas vulneráveis, pessoas, até mesmo pode ser que você teve uma rede social tua clonada e alguém ficou postando coisas. Daí a gente pensa, mas eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conta bancária gorda, o que eles vão querer de mim? Mas eles podem estar se aproveitando e muitas pessoas podem não saber como reagir. O poder desse cyberbullying
é o abuso que está acontecendo hoje nos ambientes digitais. Há alguns dias atrás, na empresa que eu trabalho, a gente teve uma reunião com o pessoal do TI e eles falaram que só ali nessa empresa está tendo cerca de 700 mil ataques todos os dias para tentarem clonar as contas deles. Já foi conseguido 3 vezes, mas o TI, como é uma equipe que trabalha 24 horas, conseguiu reverter. Somente uma vez que teve, foi algo mais forte, que eles perderam algum valor, um valor muito significativo. E foi até sofreram ameaças e tudo. Mas isso a gente vê numa cidade pequena, que nem São Bento do Sul. Eu trabalho numa empresa pequena, com 1.200 funcionários, é uma empresa pequena, em vista das outras que temos no Brasil. E ali pode estar acontecendo coisas de todos os jeitos. Então, só nessa empresa, esses milhares de ataques todos os dias, eu não fazia ideia. Quando eu escutei ele falando, eu falei, mas é real. A gente tem a nossa mente aqui nessa cidade pequena, eu não fazia ideia, realmente. Mas é real. Isso acontece todos os dias. Tem pessoas, tem empresas que trabalham somente fazendo isso. Você coloca lá o seu e-mail e você consegue ver quantos ataques teve no seu e-mail, somente no seu e-mail, uma pessoa simples. O menino do TI pediu o e-mail de várias pessoas que estavam ali naquela palestra e colocou o seu e-mail ali. Você, funcionário, simples funcionário. E somente no seu e-mail, que você não acessa contas, não acessa nada, quem sabe você tem 2 cartões ali vinculados com o seu e-mail, todos que estavam na sala já tinham sido tentativas de clonagem de cartão, de clonagem de conta. Isso para você ver que nós estamos passando por isso todos os dias, coisas que nós não sabemos. Mas voltando aqui para a nossa vida espiritual, porque a igreja está pedindo para ser abordado. Quebrando o silêncio. Nós temos mulheres, nós temos crianças, nós temos idosos, homens também, que são vítimas desses ataques. A igreja fala muito das crianças, porque muitas das vezes as crianças ficam na internet, porque a mãe trabalha o dia todo, a mãe chega em casa cansada, vai fazer os afazeres da tarde ali, fazer janta, quem sabe lavar roupa, tirar o lixo, fazer várias coisas em casa, enquanto as crianças estão lá no celular. E isso é uma realidade de todos aqui. E o que essas crianças estão vendo? Muitas das vezes, o início de um videozinho inocente, infantil, mas que a gente para assistir e você fala, os desenhos não é mais como de antigamente. Os desenhos não são mais inocentes. E isso é o que está acontecendo hoje. Infelizmente. Eles se aproveitam das pessoas, eles convidam, quem sabe, com palavras, que as pessoas começam a ganhar confiança. Não são gente má. São pessoas que é confiável, mas não é. O apóstolo Paulo, ele nos aconselha que as nossas palavras, tanto pessoal como digital, sejam palavras que edifiquem. Que ao responder um post, você use palavras que edificam. Que você ensine o seu filho, a sua filha, a não ficar conversando e passando muito tempo. Devemos não apenas evitar o mal, mas também promover o bem, construindo uma
comunidade digital saudável. As nossas palavras hoje, você como cristão, você tem o poder de transmitir graça, de ser gentil, de ser compassivo, refletindo o amor de Cristo na sua vida. Em um mundo cheio de diversões, sejamos uma voz de calma, de empatia, ajudando a curar em vez de ferir. Eu peço para Deus todos os dias, que eu trabalho com muitas mulheres, e hoje em dia as mulheres estão, não só as mulheres, homens também, mas as mulheres, elas têm um pensamento muito acelerado e sofrem antecipado por tudo, coisas que pode ser que vai acontecer no final do mês, elas ficam o tempo todo se exclamando: por quê, para onde, por que vamos mudar? E eu tenho a oportunidade de falar calma, mas eu também sou ser humano, eu também posso me desesperar. Então eu tenho que pedir a Deus estar em comunhão com Ele todos os dias, para que Ele me dê essa calma que eu possa transmitir. Tem uma jovem que trabalha comigo, que ela já foi diagnosticada com distúrbio de pânico e algumas coisas, e ela não aceita tratamento. Ela simplesmente não aceita tratamento, ela não quer tomar remédio, porque ela disse que, não, quando me dá a crise, daí eu tomo. Mas não é assim. E ela sofre antecipado por tudo, mas é um sofrimento exagerado, porque nós devemos estar atentos e preocupados, mas não sofrer a ponto de não dormir, ficar noites sem dormir. Daí quando ela passa 3 noites sem dormir, ela vai lá e toma 5 gotinhas de Rivotril e dorme. Isso não é normal. Eu já falei para ela várias vezes que ela procura uma ajuda. Mas eu não quero tomar remédio, ela me fala. Mas eu falei para ela: Deus deixou a inteligência e a sabedoria para os médicos, para que quando você não consiga se controlar sozinha, Deus vai te ajudar, você vai encontrar um bom médico e você vai tomar esses medicamentos. Isso não é errado. Isso pode acontecer até no nosso lar. Se você não consegue sozinho, então que nós, como conhecedores dessas verdades, nós possamos usar palavras que edifiquem essas pessoas e que possam acalmar elas também. O sábio Salomão disse em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, um poder de vida e morte nas palavras que usamos, uma vez que são como penas levadas pelo vento. Por isso, é preciso refletir que as nossas palavras promovam vida e fôlego de vida. Eu quero compartilhar com vocês uma história de um jovem que eu estou passando atrasada, porque eu estou focando aqui e esquecendo. Se o William puder me ajudar, William, que eu não sou acostumada com isso daqui, irmãos. Eu acho muito legal aquele pregador que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas se eu foco numa coisa, e isso, a mulher tem um pouquinho mais de habilidade com várias coisas, mas eu não estou conseguindo. Então o William pode me ajudando. William, a história de Lucas agora. Nós temos ali a foto do jovem Lucas. Ele era um jovem cheio de sonhos. Um jovem que gostava muito de estudar e também de jogar videogame. Ele passava horas e horas trancado no seu quarto, naquele mundo escuro, jogando videogame. E ele encontrou um grupo que fomentava ódio e violência. Lucas começou a mudar, e a mudar muito rápido. Ele se isolou
e os sinais de agressividade começou a tomar conta do seu dia. Seus pais não sabiam mais como ajudá-lo, até que após um incidente na escola, eles descobriram aquelas mensagens perturbadoras que estavam no seu telefone. E esse foi o ponto de virada. Os pais levaram Lucas num psicólogo e ele recebeu ajuda. A ajuda que ele estava precisando. Um centro de aconselhamento especializado e muitos diálogos com seus pais e também com seus professores comprometidos começaram a ajudar a Lucas a sair daquele círculo que o mantinha preso por muito tempo. A história de Lucas mostra a importância de estarmos atentos aos sinais e às mudanças e os comportamentos. Isolamento social não somente de crianças, mas de adultos também. Pais e educadores, devemos ficar atentos a todos esses sinais. Em Provérbios 22, versinho 6, nos diz assim: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Antes de chegarmos a esses exemplos, é fundamental entendermos que temos chave usando para descrever essa violência online. Cyberbullying, stalking, pornografia de vingança. Tudo isso está acontecendo hoje no nosso dia a dia. Muitas pessoas ficam colocando vídeos. Quem tem tempo hoje e vê jornais, o que aparece? Não tem uma notícia boa, uma reportagem legal que te mostra um lugar bonito. As reportagens somente são de sofrimento, de violência, de famílias sendo devastadas. É isso que está acontecendo hoje. Outra história é a história de Ana. Ana, ela era uma jovem universitária que ela sofreu cyberbullying após uma discussão nas redes sociais. Os comentários ofensivos afetaram profundamente ela, que ela começou a ficar isolada. E a sua saúde mental estava muito abalada. Não foi nada fácil. Ela tomou uma decisão. Ela discutiu o assunto com seus amigos e também com seus familiares. Não foi fácil para ela tomar aquela decisão. Além disso, ela apresentou uma queixa contra aquele assediador. E para superar esse trauma, ela procurou ajuda psicológica e também ajuda pastoral da sua igreja. Essa ajuda foi muito importante, tanto a ajuda profissional como a pastoral. O apoio que ela necessitava veio e ela pôde sair daquela zona que ela estava, aquele sofrimento que ela vivia. Mas com a ajuda da família e dos amigos, ela teve força para denunciar aquele assediador. A sua história não é apenas uma história de superação, mas também de transformação. Hoje, Ana, ela está trabalhando na conscientização sobre o cyberbullying, ajudando outras pessoas a enfrentar e a superar essa situação. Só quem vive essa situação de perto entende o impacto da violência digital. É profundo e duradouro. Ellen White nos deixou uns versos, alguns trechos dos seus livros que nos ensina, falando sobre os ensinamentos de Jesus em relação ao poder da comunicação. Escreveu assim: as palavras de Cristo no monte condenam as galhofas, as futilidades e as conversas impuras. Exigem que as nossas palavras sejam não somente verdadeiras, mas puras.
que nós possamos deixar de lado as piadas do nosso dia a dia, porque são tempo que nós estamos perdendo falando palavras inúteis. Em Colossenses 4, versículo 6, diz assim, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. As palavras no dia de hoje têm muito poder, e nós temos esse poder nas nossas mãos. Você tem um manual muito sagrado, que é a Bíblia. E este manual tem muitos lá fora que não conhecem. Ou, às vezes, não tem forças para buscar o conhecimento. A nossa responsabilidade como cristãos no mundo digital. Jesus chama a mim e a você para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Como cristãos, nós temos a responsabilidade de promover relacionamentos saudáveis e seguros neste mundo físico e também no mundo digital. Se você ou alguém que você conhece foi vítima dessas formas de violência digital, procure ajuda. Deus prometeu curar todas as feridas emocionais. Ele cumprirá essa promessa. Neste momento, eu quero que você medite nas letras da música tema do Quebrando o Silêncio deste ano. Se você quiser cantar junto, mas medite nessa letra, porque é uma letra muito bonita.
Irmãos, nós estamos usando as nossas palavras no nosso dia a dia, na internet, para edificar ou para destruir? Hoje é um ótimo momento para você se comprometer em ser uma influência positiva, usando as plataformas digitais que você usa para transmitir amor, respeito, esperança. Aqui nós temos 4 dicas da nossa comunicação diária, mais educativa, menos agressiva, mais compatível com as experiências de Deus para os seus filhos deste mundo. Primeiro, encha sua mente e o seu coração com a palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Como nós vamos transmitir amor se nós não estamos cultivando um amor dentro de nós? Segunda dica: promova bons conceitos e boas ideias e evite alimentar ofensa e agressividade e o desrespeito nas mídias sociais, envolvendo-se em desculpas e argumentativas e também muitas brigas sem razão. Usem palavras e imagens com sabedoria e respeito para ensinar algo aos outros. Em Colossenses, capítulo 4, o versinho 6, nos diz assim: e que nessa matéria ninguém ofenda nem desfraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Terceira dica: faça com que a mensagem seja o centro que a mensagem de Deus seja o centro da sua mensagem, e não a raiva, ou a mágoa, ou o desejo de menosprezar aquelas pessoas que te veem e veem os seus vídeos no ambiente digital. Quando você se conectar com pessoas de mídias sociais, faça com respeito. Em Mateus 7, o versinho 12, tem mais um conselhinho para nós. Jesus deixou assim para a gente: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Como que você quer receber palavras de bondade se você não está dando? Então nós devemos transmitir palavras de amor, palavras de conforto e palavras de bondade. Quarta dica: pense antes de postar. Pense 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes antes de dar uma resposta para alguém. Uma resposta amarga, uma resposta rude, sarcástica. Muitas das vezes você está com o sangue quente e uma pessoa te manda uma mensagem e você responde com um áudio muito rude. Isso você sabia que pode magoar pessoas por semanas, por meses? Você pode ofender, você pode destruir. Então pense 1, 2, 3, até 4 vezes antes de mandar uma resposta para alguém. Que essa resposta pode ser uma resposta de destruição. Lembre-se também de pontuar conversa e momentos de construção em pequenos gestos. E é claro, lembre-se, não esqueça que Deus vigia todas as nossas conversas, incluindo as digitais, não só conversas com amigos, mas
as conversas digitais, e incluindo também aquelas conversas que desviam dos planos de Deus para o cuidado com os menores e os mais vulneráveis. Então não se esqueça, irmãos, que possamos nós hoje entregar o nosso coração a Deus e pedir para que sejamos pessoas mais amorosas, mais sábias para responder os outros e principalmente com os vulneráveis. Não é porque tem uma criança, um idoso perto de você, uma pessoa que é menos conhecedora, menos iletrada, que você pode humilhar, que você pode rebaixar aquela pessoa. Você é responsável perante o céu pelo que diz e pelo que você está influenciando e pelo que você exerce. Mateus nos diz isso. Nesta manhã, eu peço que Deus guie a mim e a você, porque essa mensagem não é somente para você, é principalmente para mim. Que Deus guie todos nós, para que nós possamos ser defensores da paz e da justiça, também no mundo digital, não só neste nosso mundo aqui, mas no mundo digital também. Você é portadora de luz, você é portador de luz, você jovem, você criança, adulto ou até mesmo idoso. Então não se esqueça, você tem a luz e o conhecimento e um manual muito sagrado, muito especial. Então você, durante essa semana, você tem uma tarefa muito importante. Todos aqui vão ganhar uma revista do Quebrando o Silêncio. Você vai levar essa revista para sua casa e você vai aproveitar ela. Vai ler e aproveitar. E eu quero te lançar um desafio. Quando você terminar de ler ela, você vai pegar ela e vai dar para alguma pessoa. Eu queria que você ganhasse bastantes revistas, mas não é a realidade nossa hoje. Então você vai fazer o seguinte: você vai levar a sua para casa, você vai ler, você vai aproveitar ela, porque aqui tem muitas dicas de como você pode ajudar pessoas no seu trabalho, no ônibus, na rua, e depois você vai presentear. Que nós temos fé que o Espírito Santo vai tocar no coração de quem vai receber essa revista, e você vai estar fazendo um trabalho bonito também. Neste momento eu convido a você, vamos colocar de pé e vamos falarmos com o nosso Deus? Amável Pai que estás nos céus, neste momento, ó Pai, aqui está a sua igreja. Nós estamos prostrados diante de Ti, nós estamos entregando o nosso coração a Ti, ó Pai, nesse momento. Nós conhecedores, nós como irmãos, nós Te pedimos que o Espírito Santo venha estar presente conosco no nosso dia a dia, que possamos ser portadores de luz, que possamos levar à vida de muitos lá fora um tempero certo, para que eles possam conhecer o Seu amor, ó Pai. Tem muitas crianças sofrendo, tem muitas mulheres, jovens, adultos e até idosos sofrendo com esses ataques que acontecem todos os dias. Muitas das vezes nós não sabemos como lidar. Somente o Senhor pode nos dar sabedoria. E também nos ajude, Pai, a ser pessoas amorosas, a tratar os outros com amor, com compaixão, com carinho. Não somente pensar em um mundo corrido, em trabalhar, estudar e voltar para casa, mas em amparar a muitos que estão lá fora. E somente nós vamos conseguir fazer isso com a sua ajuda, Pai. Porque nós somos muito falhos, muito fracos, muito errados, ó Pai, muito pecadores. E eu te peço, por favor, que o Senhor me ajude e ajude a todos aqui que estão dispostos a ser uma luz nessa cidade, ó Pai, nesse estado, no seu trabalho
e aonde quer que eles vão. Neste momento eu te peço que o Senhor nos dê um restante de sábado na tua presença, maravilhoso, Pai. E abençoe a cada um que conseguiu chegar aqui à tua santa casa. É isso que eu te peço, por amor de Jesus.